valor económico e social da língua. Não vos vou amassar com números, porque, se quiserem os números, eles estão disponíveis, eles são conhecidos. A língua portuguesa é a terceira língua europeia mais falada no mundo. Eu costumo dizer, é a terceira língua europeia mais falada no mundo, mas não é a terceira mais influente. É um trabalho que ainda temos que assegurar e garantir. Não é a terceira língua mais influente no mundo. Em termos da internet, presença na internet, graças ao Brasil, naturalmente, a quinta língua mais usada, e em termos de negócios, é a sexta, não é? Bom, isto significa, apesar de tudo, que estamos perante uma língua de dimensão universal. É uma língua que no Hemisfério Sul é a primeira língua mais falada no Hemisfério Sul. Enfim, discutindo-se a questão estatística, causou grande impressão ao inglês com quem eu falava, porque ele julgava que o inglês era a língua mais falada em toda a parte. Bom, não é no Hemisfério Norte, não é no Hemisfério Sul, também. E no Hemisfério Sul é o português. Não, a segunda língua mais falada no Hemisfério Sul é o Bahasa, o indonésio. E só em terceiro lugar é que vem o inglês. Até porque apenas 45 milhões de pessoas falam inglês na Austrália, que é um grande país, porque, como sabem, a língua oficial da África do Sul não é o inglês. Não é? O inglês é uma das línguas, mas a primeira língua é o africano. Bom, fechado este parênteses, só para vos dizer que o português é uma língua de expressão e dimensão universal. Falar da língua é falar da relação humana, da relação pessoal. E falar da língua, antes de mais, é falar da importância da comunicação. É por isso que é fundamental, a primeira prioridade ao falarmos de educação é aprender bem a língua, bem o domínio da língua. Dir-se-á, bom, mas cada vez mais se fala outras línguas. Meus queridos amigos, se nós não soubermos bem a nossa língua, jamais poderemos saber bem outra língua. Por uma razão simples, porque é a comunicação que está em causa. E só com o bom domínio da própria língua temos a possibilidade de aprender outras línguas. Hoje, o grande desafio da globalização, do mundo contemporâneo, da humanidade, é o multilinguismo. O multilinguismo é, afinal, o diálogo entre as culturas, a diversidade das culturas. Podermos falar, e bem, a nossa e a outras línguas. Este aspecto é absolutamente fundamental. Sabemos bem, com intenção fantástica, se tentou em determinado momento criar uma língua artificial, o Esperanto, mas chegou-se depressa à conclusão que não havia poesia do Esperanto. Porque o Esperanto, naturalmente, era uma língua que visava melhorar a comunicação e garantir as condições de paz na relação entre as culturas e as pessoas, mas faltava-lhe esse fator absolutamente essencial numa língua, que é ser língua-mãe, ser língua que corresponde ao modo como nos relacionamos, antes de mais, com o mundo, com as pessoas e com a natureza. E é por isso que hoje, cada vez mais, falar do multilinguismo e falar do valor das línguas é falar da comunicação, é falar da educação e, simultaneamente, perceber as limitações da tradução e da interpretação. Todos conhecemos, muitos viram o filme Lost in Translation.
É um filme extraordinário de alguém que no Japão fica absolutamente atónito quando diz uma frase e o tradutor desenvolve durante muito tempo uma ideia e depois diz ele uma frase mais longa e o tradutor diz duas palavras e ele diz assim, como é que é isto? Como é que é possível? Como é que é possível? É exatamente, que, como os italianos bem dizem, tradutore, traditore. E justamente este elemento é fundamental. Na Universidade de Pequim descobri algo absolutamente extraordinário relativamente ao Departamento de Língua Portuguesa. É que hoje um estudante da Universidade de Pequim, e há bastantes a estudar a língua portuguesa, posso-vos garantir, foi das universidades onde encontrei mais pessoas a estudar a língua portuguesa, um estudante está habilitado a falar português em Portugal, em Lisboa, aqui, ou no Rio de Janeiro. E ele dirá, e ele falará o português com o adocicado da América do Sul e essa nossa pecha de comer as últimas sílabas das palavras. Isto é extraordinário. Claro, só se compreende num país como a China, em que uma criança com 10 anos de idade sabe 4.000 caracteres, aprende 4.000 caracteres. Nós, 24. Um diplomado em ensino superior, 40.000 caracteres. E um cientista avançado, muito sofisticado, 80 a 90.000 caracteres. Aprender até morrer. Nunca. Nunca deixar, justamente, porque hoje todos nós falamos do paradigma da educação e formação ao longo da vida, mas esquecemos, afinal, que o fator essencial do desenvolvimento é a capacidade de aprender. E essa capacidade de aprender começa com a capacidade de aprender a língua, as línguas, porque é a forma mais essencial que temos de nos entendermos, através da palavra, através do conhecimento da palavra. Portanto, antes de mais, a importância da comunicação. Esta importância leva-nos justamente ao segundo ponto que gostaria de vos referir, que é o da emergência hoje do multilinguismo. Há 40 anos, todos nos lembramos disso, julgávamos que a sociedade em que hoje vivemos seria uma sociedade muito dominada por uma língua franca, seria o inglês, naturalmente. O inglês é a primeira língua não materna falada no mundo e é a língua mais utilizada em qualquer dos instrumentos que referi, é a primeira língua de negócios, é a primeira língua na internet. Mas um amigo meu, professor da Universidade de Cambridge, diz: eu estou extremamente preocupado. E estou extremamente preocupado porque no mundo já não se fala inglês. No mundo fala-se glóbish. E o glóbish tem muito pouco a ver com o inglês. Aquele inglês que nós, originalmente, aqui aprendemos em Oxford, ou em Cambridge, ou em qualquer sítio em que o inglês é língua materna. O que é o glóbish? O glóbish é aquela língua que, um belo dia, num congresso em Nova Delhi, o congresso era apenas em língua inglesa. Primeiro dia, todos se compreenderam. Segundo dia, também, todos se entenderam às mil maravilhas. Terceiro dia, era o dia da conferência de um professor vindo da Universidade de Oxford. Era o primeiro que falava inglês. Ninguém compreendeu o que ele disse. Ora bem, o que é que eu vos estou a dizer? Estou-vos a dizer que defesa da língua, preservação da língua, é salvaguarda de uma lógica de multilinguismo. Cada vez mais hoje se sabe que os negócios não se fazem através de traduções. Os negócios têm que ser feitos através da compreensão das subtilezas de cada ordem jurídica, de cada língua, de cada conjunto de obrigações. Isso é absolutamente essencial.
O multilinguismo é, pois, hoje, algo que está na ordem do dia. Muitas vezes me têm dito, é verdade que o valor da língua corresponde, o valor da língua no produto, em Portugal, corresponde a cerca de 15, 16, 17, 18%. O meu amigo, professor Augusto Mateus, tem feito contas complicadíssimas relativamente a isso, ótimas, eu acho que esse exercício é fantástico, mas sabem que eu digo-vos que, já o disse, aliás, não acredito nada naquele número, porque acho que o valor económico da língua é muito maior. Muito maior por uma razão simples. No caso português, no final do século, deste século XXI, em que já vivemos, teremos 400 milhões de falantes em língua portuguesa. 400 milhões de falantes em língua portuguesa. As duas línguas ibéricas têm uma vantagem comparativa relativamente a outras línguas. São línguas de expressão universal, o português mais até, é uma língua de todos os continentes, mas é uma língua que, sobretudo, é uma língua falada enquanto língua materna. Enquanto que o inglês, indiscutivelmente uma língua fundamental, não estou a pôr isso em causa, o inglês é sobretudo falada como língua estrangeira. E é isso que leva ao episódio de Nova Delhi, não é? Do Congresso de Nova Delhi. É que para todos eles o inglês era uma língua estrangeira. E o primeiro para quem era língua nacional, justamente quando quis fazer-se entender, não se fez entender. Eu costumo dizer, e eu próprio, muitas vezes, sou beneficiário disso, beneficiário, não é vítima, beneficiário disso. Gosto muito, em Inglaterra, de ouvir Shakespeare, mas as peças de Shakespeare, mas em parte é quase como ouvir música, porque justamente muitas das palavras nós não entendemos no seu significado, na sua... Claro que conhecemos o teor do tema, conhecemos, mas justamente muitas vezes há palavras cujo sentido, cujo significado nós perdemos. Claro que é uma coisa absolutamente extraordinária ver aquele exprimir de uma língua tão rica quanto aquela é, sobretudo porque há uma convergência que tem ali a língua germânica, tem ali o francês, tem ali o latim, tem ali... Portanto, é de facto uma grande convergência de línguas, mas depois uma simplificação em que o inglês moderno, de facto, se é acessível para qualquer um de nós, como comum dos mortais, realmente é muito diferente para ouvirmos justamente e beneficiarmos todo o sentido, todo o significado. Devo dizer-vos que muitos ingleses também não o entendem, não é? Não o entendem plenamente. Isto é só para vos dizer isto, que o valor da língua, o valor económico e social da língua tem que sempre ser aferido em termos dinâmicos. Não pode ser feito em termos estáticos. Eu comecei por vos dizer, o português é a terceira língua europeia mais falada no mundo, mas não é a terceira língua mais influente do mundo. E se me perguntarem, será? Penso que sim. Há boas condições para o português poder vir a ser uma das línguas, a terceira língua europeia mais influente do mundo. Já não é mal. Já não é mal. 6 línguas, fundamentalmente, vão ter crescimento no próximo século, só. Meia dúzia, portanto, não há mais. Estamos a falar do mandarim, estamos a falar do hindi, estamos a falar do inglês, do espanhol, do português e do árabe. E ponto. Todas as outras línguas estão em regressão. A regressão normal, porque dir-me-ão, bom, mas há explosão demográfica no terceiro mundo. Sim, mas no terceiro mundo não há línguas nacionais. As línguas de unidade nacional são línguas europeias, muitas vezes, não é? As tribos do norte de Moçambique entendem-se com as tribos do sul de Moçambique, as populações das cidades do norte de Moçambique entendem-se com as populações do sul de Moçambique através do português. E porque o português é a língua nacional. Esta é que é verdadeiramente a situação.
um grande amigo meu, Cursino Fortes, um belo dia, telefonou-me, porque, enfim, eu interessei-me muito sobre a alfabetização no crioulo. E ele disse-me, deixe isso connosco, mas neste momento temos que ter muito cuidado para que não tenhamos uma fragmentação com cada ilha a falar o seu crioulo e perdermos essa coesão que representa o português como língua nacional. E eu compreendi perfeitamente. Mas este alerta é um alerta normal e natural, porque ele diz assim, eu estou de acordo consigo relativamente à importância da alfabetização nos crioulos, já vamos ver o que é que isso significa, mas não ponhamos em causa algo que é muito mais importante, que é a coesão social que se afirma quando falamos de uma língua que é língua nacional. E aqui vem justamente o ponto, que é muito importante na língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua de várias culturas e uma cultura de várias línguas. Não há paradoxo aqui. Uma cultura e uma língua universal como a língua portuguesa tem estes dois elementos. É uma língua de várias culturas. Porquê? Porque em cada lugar do mundo onde se fala português, seja na diáspora, seja em zonas que houve influência e projeção política, a verdade é que cada uma dessas manifestações da língua portuguesa tem a ver com um casamento profundo com a cultura em que se insere. Chegamos a Goa, não há uma cultura portuguesa, há uma cultura indo-portuguesa. Significa, naturalmente, que é um casamento, é outra coisa. É outra coisa. Não é nós falarmos como se estivéssemos aqui. Aquela ideia de o português de Minho a Timor não existe. Porquê? Porque cada cultura, cada sociedade, cada comunidade tem a sua própria capacidade, tem a sua própria especificidade. Língua de várias culturas. Disse-vos, falei no caso de Moçambique, aí está. Se a língua portuguesa é a língua nacional, é uma língua nacional que não pode fazer esquecer as várias culturas que por trás dessa língua nacional se encontram. E cultura de várias línguas, por causa justamente do exemplo que vos dei de Cabo Verde, dos crioulos. Cada ilha tem o seu crioulo. Os crioulos são línguas subsidiárias de uma língua dominante, que é o português. Os crioulos são sempre relativos, não há um crioulo no mundo. Os crioulos são sempre crioulo do português, crioulo do francês, crioulo do inglês, que são línguas justamente subsidiárias de outras. Como em Timor-Leste, o teto é uma língua que já existia quando os portugueses chegaram a Timor-Leste, mas que sofreu um processo de criolização. Quer dizer, nos últimos 200 anos, há uma parte do teto que é um crioulo, ou seja, todos os conceitos, noções que não existiam antes da chegada dos portugueses, neste momento foram absorvidas com o português. Nunca me esqueço. Era eu ministro da Educação. Devo dizer que muitas vezes tive dificuldade em convencer os meus colegas de que era importante fazer um forte investimento na língua portuguesa em Timor-Leste. Devo dizer-vos que nessa altura, em Contos de Reis, 1000 contos era o que era necessário para pôr um professor em Timor-Leste. Um professor custava 1000 contos. Ora bem, naturalmente que não é fácil. Felizmente que tinha um ministro das Finanças fantástico, que era o professor Sousa Franco, que tinha uma capacidade de compreensão das questões culturais e das questões educativas e nunca regateou o que tinha sido feito, mas Xanana Guzmão disse-me um dia: não é pelos bonitos olhos dos portugueses que nós queremos o português em Timor-Leste. No dia em que o português desaparecer de Timor-Leste, o teto morre. A identidade própria
morre. E, portanto, não é pelos vossos bonitos olhos, vocês são muito simpáticos e tudo, mas não julguem que isto é qualquer... Não, é uma questão de sobrevivência. Precisamos do português, porque o português faz parte da nossa identidade. Nós somos esta relação que temos com o português. E eu dizia, mas tão poucas pessoas falam português, pois, mas verdadeiramente o português faz parte da nossa identidade. E não há crioulo, não há tétum, se não houver essa presença do português. Diálogo de culturas, de identidades complexas. E vejam, pois, que o valor económico, o valor social de uma língua depende das relações educativas, das relações culturais, das relações científicas. E é um ponto extraordinariamente importante, ao falar da língua, falar dos vocabulários científicos. Falar da língua, falar da relação entre universidades, entre centros de investigação. Muitas vezes eu vejo o receio pelo facto de estarmos a formar jovens que partem para outros lugares e para outros países e universidades. Meus queridos amigos, não receiem isto. Devemos recear apenas pelo facto de talvez não aproveitarmos mais aqui essas pessoas. Mas se nós tivermos, se criarmos uma rede de qualidade, de boas pessoas, bem formadas entre nós, que depois vão ter sempre uma relação connosco e permitirão que a investigação científica, a cooperação académica se possam fazer com conhecimento de causa. Uma cultura ou uma língua fechada sobre si morre. Uma cultura ou uma língua fechada sobre si mesma suicida-se. E depois há um dado absolutamente fundamental. Mais formação, mais aprendizagem é sempre bom. É sempre bom. Nunca tínhamos medo de dar mais formação. Nunca tínhamos medo de investir mais em educação, em cultura, em ciência, porque são os valores absolutamente fundamentais para a afirmação de uma sociedade. 18% o valor da cultura ou da língua no produto interno bruto, não quero discuti-lo, mas estou certo que será muito mais. Sobretudo porque estamos a falar de uma língua e de uma cultura que vai projetar-se no mundo numa extraordinária dimensão. Hoje serão 230 milhões, no final deste século, já o disse, serão 400 milhões de falantes do português no mundo, mas, sobretudo, percebermos que são 400 milhões de falantes com uma formação e uma qualificação cada vez mais exigente e mais qualificada. Se não o fizermos, não vale a pena. Estamos justamente a perder tudo. É indispensável, pois, percebermos que é esse investimento na educação, na ciência e na cultura que tem que ser feito. A qualidade da língua vem por acréscimo, como é evidente. A afirmação da língua vem como consequência natural. Portanto, resumindo, gostaria, pois, de vos dizer que o futuro da língua, o futuro da afirmação da língua, depende da capacidade que tivermos de garantir que esse triângulo fundamental, educação, ciência e cultura, é o triângulo verdadeiramente prioritário. O que tem mais valor é o que não tem preço. E sendo que tem mais valor o que não tem preço, é a capacidade criadora. É a capacidade de respondermos melhor aos desafios perante os quais nos encontramos.
Portanto, em boa hora se debate este tema. O tema não é fácil. O tema exige muito trabalho. O tema exige muita determinação, muita capacidade de combate. Combate no verdadeiro e bom sentido. O combate contra as inércias. Quantas inércias! O combate que nos leva, aliás, a entender que cultivar a língua, preservar a língua, ser exigentes relativamente à capacidade criadora, é combatermos o pior inimigo que nos persegue. E o pior inimigo que nos persegue chama-se mediocridade. Muito obrigado.